Neste exercício 3 do capítulo 3, nós vamos fazer uma verificação das condições para que não ocorra cavitação em conjuntos elevatórios com bombas não afogadas. Este exercício ele está ligado ao longo exemplo que nós resolvemos das páginas 24 até 36 do capítulo 3. Então, este croquis aqui, ele nos apresenta uma figura do conjunto elevatório, bombas não afogadas, e o nível, ou o desnível, entre a captação até a descarga da bomba é 37 metros quando o lago está no nível mínimo, e 35 quando o lago está no nível mais elevado. E aqui as alturas de aspiração, ou seja, a distância vertical do eixo da bomba até o nível d'água para os níveis mais elevado e mais baixo no lago. Bem, nós vamos considerar aqui que na canalização de sucção nós tenhamos uma perda de 1,80 m. Então nós vamos buscar checar condições para que não ocorra o fenômeno da cavitação aqui conceituado. Para tanto, nós vamos lidar com uma equação que nos dá o NPSH requerido, certo? Então é o ponto em que a cavitação começaria. O NPSH, altura positiva de sucção líquida, está relacionado com 4 variáveis aqui no membro da direita. 4 variáveis que são a pressão atmosférica, conhecida, a determinar a altura de aspiração limite admissível para que não tenhamos a cavitação, a perda no duto de aspiração, que estamos considerando 1,80 m, e a pressão de vapor d'água nas condições normais de temperatura e pressão. Certo? Bem, vamos ver na página seguinte dados que nós determinamos no exemplo das páginas 24 a 36 para o que resultou como sendo o diâmetro econômico da canalização de recalque, 200 milímetros. Certo? Tudo que aqui está de representação gráfica nesta figura é o fabricante que nos fornece. A única coisa que nós lançamos foram as curvas do sistema, as duas curvas equidistantes, que, quando o valor do eixo X é nulo, ou seja, vazão nula, a altura manométrica total, ordenada, ela tem como único componente o desnível geométrico a ser vencido, ou 35, ou 37, dependendo do nível do lago. Como o eixo X é zero, vazão zero, nós não temos as perdas que vão se somar à altura manométrica, que vão se somar ao desnível geométrico, para dar altura manométrica total. Na medida em que aumenta o valor de X, nós vamos tendo um componente que vai se somar ao desnível geométrico. São as perdas que vão aumentando com o aumento da velocidade, segundo velocidade ao quadrado sobre 2g. As curvas do sistema, além de considerarem este par de pontos, consideraram um par de pontos para 40 litros por segundo, vazão de projeto, uma vazão maior arbitrada como 50 e uma vazão menor arbitrada como 30 litros por segundo. Este elemento gráfico, fornecido pelo fabricante, ele nos dá uma curva do NPSH. Aqui na parte de baixo que estamos visualizando, a curva que o fabricante informa para o NPSH. Então, se nós
partirmos do ponto P1, situado sobre a curva do sistema, para o maior desnível geométrico, que é 37. Por P1, baixarmos uma perpendicular e interseccionarmos a curva do NPSH dada pelo fabricante, nós vemos aqui o NPSH que o fabricante nos informa. Bem, voltando, a equação do NPSH, que aqui foi apresentada, variáveis explicadas. Agora então, este NPSH requerido, que nós obtivemos como 4 metros na figura, ele é aqui declarado. A pressão atmosférica, a altura de aspiração a ser determinada, a perda no duto de sucção e aqui a pressão de vapor d'água ao nível do mar. Resultou um valor para a altura da aspiração como sendo 4,30 metros. 4,30 metros. Agora, nós podemos adotar uma margem de segurança. Se este aqui é o valor calculado para a aspiração, para que não ocorra a cavitação, vamos adotar uma segurança de 30 centímetros. Então, do valor calculado para a altura de aspiração, seria aonde começaria a cavitação, descontamos aqui 30 centímetros e temos 4 metros. Esta é a distância entre o eixo da bomba na figura e o nível mínimo de água no reservatório. Era isto. Podemos dar mais uma olhada aqui no NPSH requerido pelo fabricante, que partiu do ponto P1, ponto de operação, quando o nível d'água na captação está no nível mais baixo. Então, nós partimos do ponto P1, quando o nível está mais baixo no reservatório, o desnível geométrico é máximo 37. Baixamos uma perpendicular, interseccionando a curva do NPSH, e foi aqui que nós lemos o NPSH requerido pelo fabricante, que, se nós adotarmos uma folga de 30 centímetros, como foi discutido, vai nos dar isto aqui, que foi o que o fabricante indica no elemento gráfico. Era isto.